Então, pessoal, vamos continuar com a nossa próxima palestra. Estou aqui já com o Celso Alves Mariano, e ele vai falar sobre a cidade que educa, o papel da engenharia no comportamento seguro no trânsito. Pode ficar à vontade. Aqui, som. Dispositivos para a gente poder trabalhar. Eu sou da área da engenharia também por origem, não bem essa que eu imagino que seja de 100% de vocês aqui, eu sou da engenharia agronômica. Eu tenho muitos amigos engenheiros civis, elétricos, mecânica, de outras áreas que dizem assim, mas agronomia não é engenharia. Digo, se é ou não é, eu não sei. O que eu sei é que tem muito ex-agrônomo trabalhando em áreas esquisitas para o roteiro básico, né, para a ementa lá do curso da tal engenharia agronômica. Eu sou um deles. Eu trabalho com educação para a prevenção. E é muito mais do que educação para o trânsito. Está contida na educação para o trânsito. Aí estou. Tem muito... Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho mais para não ficar na frente. Tentando ser um pouquinho didático aqui, seguir algumas regras que os amigos pedagogos me ensinaram, mas eu não sou muito obediente. Eu conto com a receptividade da audiência que sempre tolera aqui as minhas falhas como palestrante. Agradeço muito ao João, sua esposa, que sempre lembram de preservar um espacinho da educação nesses eventos, Cidade em Trânsito, porque isso é, de fato, algo extremamente importante, necessário, valioso. Deixa eu colocar aqui o meu celular no modo aviação, né? Como é que se chama isso? Modo silencioso. Isso, para tudo. E vou aproveitar e gravar o áudio, que eu gosto depois de me ouvir para ver as bobagens que eu falei. E eu posso contestar também, quando você falou uma baita de uma bobagem lá em Porto Alegre. Eu digo, não, olha aqui, ó, eu não foi tão bobagem assim, foi mais ou menos centralizado. O que engenharia tem a ver com educação? Bom, a relação é a mesma do que o que a medicina tem a ver com a educação. Ou o que a psicologia tem a ver com a educação, ou qualquer uma outra área. E poderíamos dizer nessa pegada que nada a ver com nada. Educação é assunto de professor, de pedagogo, e acabou por aí. Ou poderíamos dizer, como eu prefiro, que tem tudo a ver com todas as áreas. Invoco aqui aquela coisa que todos nós já ouvimos em algum momento, que é quem forma o médico é um professor, quem forma o engenheiro é um professor, quem forma o psicólogo é um professor. E ok, né? Toda a gente tem que... O tipo de situação, assim, o tipo de argumento, pô, mas é verdade, né? É verdade, todos nós dependemos de um processo, de um método e talvez de material didático. Como eu sou fabricante de material didático, e a minha empresa vive disso, eu tendo a dizer que sim, material didático é fundamental e sem material didático não há condições. Mas daí eu preciso ampliar um pouquinho o conceito de material didático, que quando eu falei aqui a primeira vez, agora, há instantes atrás, talvez tenha vindo na cabeça de vocês um livro didático, quem sabe, desses que as escolas têm hoje em dia. Talvez tenha vindo um livro desses conceituais, né? Eu tinha um monte, quando eu fiz faculdade, era livros que os professores recomendavam. Quando eu fiz o ensino médio, eu já peguei o sistema apostilado. Caramba! Que daí era uma coisa assim, já meio como farinha processada. Sabe alimentos processados? Que quem entende um pouco de segurança alimentar sabe onde estão os perigos, né? Facilita a digestão. É muito mais fácil a digestão, mas está perdendo muito do essencial. Antes consumia açúcar mascavo, farinha integral, do que os refinados. Antes consumia sal marinho do que o refinado, porque tem mais riqueza ali. Mas essa tal de riqueza, para quando vem conhecimentos, especialmente quando você está procurando por eles, às vezes é visto como um exagero. Pô, eu nem queria tudo isso. Eu não precisava de tudo isso. Isso está me atrapalhando.
E é tão verdade que não tem estudantes em eventos como esse aqui, né, Fátima? A gente conversava antes. Cadê os estudantes? Eles estão querendo coisas já pré-digeridas, né? Alimentos superprocessados. Eles querem ver um videozinho de 15 segundos no Instagram. E durma com barulho desse, né? Porque eles estarão no nosso lugar daqui a pouco. Porque a gente não vai aguentar muito mais tempo, né? Nós vamos entregar nossa energia aí para os nossos projetos, nas nossas áreas de atuação, mas daqui um pouco é o colega do nosso filho que vai estar aqui. Daqui um pouco é o colega do nosso neto que vai estar aqui. Eles estarão bem preparados? Não sei. A gente tem a ousadia de pensar que nós, né, fomos melhor preparados. Eu sou um daqueles engenheiros, né, pegando o meu lado engenheiro da agronomia, que tem, acreditem, que pensa que tudo aquilo que se aprende tem mais do que uma aplicação sempre. Um conceito de matemática básico, lá da trigonometria, por exemplo, tem aplicações em áreas, às vezes, inesperadas, como, por exemplo, comportamento, que é uma área do quê mesmo? Da psicologia? Da sociologia? Pô, mas se você tem certeza, Celso, que existe isso? É claro que existe. É claro que existe. E é o mesmo conceito, uma mesma noção de princípios que estão na matemática, que estão na estatística e assim por diante. Dito isso, eu preciso dizer para vocês que eu venho de uma empresa, desculpem, né, não é, a minha intenção aqui, obviamente, não é fazer propaganda, mas o que a gente imprimiu lá na Tecnodata é exatamente o que eu penso, né? Que nós temos que utilizar essa educação para a prevenção, esses princípios que eu vou falar aqui, para tornar o mundo mais seguro. Então, algumas das coisas aí que eu faço, aí tá meu Linktree, que lá tem os... Quem quiser me encontrar depois, no final eu coloco de novo esse endereço aí. E eu gostaria de puxar, ambientando a minha fala, o tema do trânsito, desde setembro do ano passado, da última Semana Nacional do Trânsito, até desse ano, que é velocidade. E essa imagem aqui é só para a gente lembrar que esse gosto pela velocidade, e não é só dos veículos, não é só a velocidade das vias aí que tem que ser fiscalizada, que passa por N aspectos da engenharia, né, desde a capacidade de transmissão do motor, a potência que está sendo gerada lá naquele motor, se ele é explosão, se ele é elétrico, se ele é híbrido, até a infraestrutura da via, que tem tudo a ver com a segurança do resultado final, mas ela passa por comportamento. Os veículos ainda não andam sozinhos, né? Salvo as áreas de experimentos, aí tem sempre um instrumento mais sofisticado que está lá, ainda é o cérebro humano, é a inteligência natural do condutor. E ele tem uma coisa chamada comportamento, as humanices do Homo sapiens. E as nossas humanices é que põem em risco as próprias invenções, convenções e protocolos de segurança que outros humanos criaram. E isso fica na nossa vida muito marcado porque desde criança todos nós já vimos ou lembramos, ou se alguém nunca se deu por conta, é só olhar. Qual é a primeira coisa que a criança faz depois de conseguir ficar em pé e dar o primeiro, o segundo, o terceiro passinho? Correr. Nós queremos correr, é um impulso, é natural. Isso está, de alguma forma, na BIOS, está registrada aí no seu cérebro. No mais profundo, no cerebelo. É coisa de comportamento instintivo. E aí nós construímos um mundo pelo marketing, pela economia, pela engenharia, por N forças culturais e técnicas, nós construímos um mundo que estimula cada vez mais isso. Esse aqui é um vídeo. Você só dá um clique aí na imagem que eu acho que vai... Não tem nada de muito sofisticado aqui, mas é só para lembrar que moto, né, é talvez o grande símbolo, o grande sinônimo que nós temos, a grande correlação que nós temos entre veículo automotor e abuso de velocidade. Pelo menos isso é verdade nos nossos ambientes urbanos, nas nossas vias, nas rodovias também,
Mas é muito mais comum motos terem esses problemas e fazer parte desses históricos, dessas estatísticas em áreas urbanizadas. E às vezes não é exatamente por excesso de velocidade. Às vezes, aqui também pode dar um clique aí. Às vezes é por velocidade inadequada. Aqui já entra essa coisa da educação. Claro que um engenheiro, só por aspectos de conhecimentos técnicos, pode muito bem perceber isso e dar uma definição melhor do que eu vou falar aqui, né? A velocidade adequada tem a ver com as condições da via ou do veículo, a combinação de mais N fatores para aquele momento, para aquela situação. E velocidade abusiva, velocidade máxima, culturalmente, no popular, significa o quê? Sei lá, depende da cabeça de cada um, e perguntar para 10 pessoas aleatoriamente o que é correr demais. Uns vão pensar na rua da sua casa e vão dizer 60 km por hora é muito aqui. Outros vão pensar na rodovia e vão dizer, não, correr demais eu acho que é 200 km por hora. Não sei, se perguntar para um piloto de Fórmula 1, vem uma resposta muito mais detalhada, né? E possivelmente eles nem têm o conceito de correr demais. Eles sempre estão olhando para o que faltou. Milissegundos para fazer a diferença entre a primeira e a segunda colocação. Veja que a capacidade de perceber o assunto do qual está se falando faz toda a diferença. E a capacidade de perceber, é isso que eu pretendo demonstrar aqui, depende de como foi a educação, o processo educativo. E aqui eu não estou falando exatamente de sala de aula, do conteúdo das matérias curriculares que nos trouxeram o diploma de engenheiro, de arquiteto, enfim. Eu não estou falando exatamente daquele conteúdo lá na filigrana, o detalhezinho do que disse, sei lá, o que Pascal pensou ao elaborar suas equações. Eu estou falando de uma educação que acontece automaticamente o tempo inteiro, como está acontecendo aqui. Eu sequer estou colocado como um professor, e vocês sequer estão colocados como alunos, mas a relação é exatamente essa, de ensino-aprendizagem, né? Ousadia minha pensar que eu vou ensinar alguma coisa para vocês. Mas eu sou daqueles que acredita que os processos educativos, o que se chama de educação, é ou deveria ser o processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem está sempre acontecendo porque isso é da natureza do nosso cérebro. A gente faz isso sem precisar pensar. Você está no domingo na frente da televisão vendo um programa que você nem gosta e você está captando aquilo lá. Está ajudando a compor os teus conceitos. Independente de você estar curtindo ou está achando uma coisa desagradável. E você só está lá, sei lá, porque a esposa, porque o marido, porque os netos, porque... Esses processos acontecem sempre. E a tal de velocidade, só como exemplo, tá? Não vou falar só de velocidade aqui, mas só como um exemplo de um problema que temos no trânsito, na segurança, e, de novo, né, a inadequada, não exatamente o excesso de velocidade, porque a gente sabe até que um veículo sobre trilhos pode descarrilar, se passar do ponto da velocidade planejada para aquela combinação da estrutura do trilho, enfim, todos os fatores que fazem parte daquele momento. Bom, nós passamos, falando de segurança no trânsito, por uma realidade no trânsito brasileiro e, assim, desculpem, mas eu tenho que ser bem abrangente porque o que me interessa aqui é o conceito e não analisar exatamente um problema pontual. Em 2024, 3 milhões de infrações por excesso de velocidade foram registradas. Isso não quer dizer que só ocorreram 3 milhões. Tem estudos, outros, tão técnicos quanto, que mostram que nós captamos e registramos alguma coisa ali entre 10% e 15% do que realmente acontece. Então, se isso aqui é 10%, 15%, né, a conta já está na cabeça aí, né? O número provável de infrações... Gente, infrações. Infrações quer dizer que deu para comparar com o que dizia a regra e dizer, ó, não atendeu. Nós nem estamos falando de atos inseguros que não chegaram no limite. E aí nós vemos o quanto é importante entender esses conceitos na sua essência, porque
embora você possa fazer uma análise assim, a via ali é 60 km por hora, então só tem infração quando ultrapassar 60 km por hora. Velocidade é algo que não pode ser visto no olho, no olhômetro. Você precisa de um equipamento, né? Tem que ter um radar, porque agente de trânsito nenhum, por mais experiente que seja, vai identificar se o João Otávio passou a 60 ou a 62 km por hora ali. E mais as tolerâncias da legislação, tem mais 7 quilômetros, né? Daí tem mais o erro do equipamento e por aí vai. O que nós precisamos para entender essa demanda, essa necessidade de educar para o trânsito, é de uma compreensão que, independente do que os assuntos técnicos ou as soluções técnicas possam nos dar, coloque na cabeça das pessoas que é perigoso. Porque numa via onde 60 km por hora é o máximo, talvez, naquele momento, naquela circunstância, 32 km por hora foi demais. Foi inadequado. Porque bem naquela hora, sei lá, o cachorro atravessou a rua na frente do carro. Uma velhinha, uma criança. Tinha um carro parado, tinha um buraco na via, a via alagou. 1001 possibilidades, ou milhões de possibilidades, se você for expandir isso, né, conceitualmente, não tem como saber. Eu não tenho como saber quem vai estar dividindo a via comigo naquele trecho daquela via naquele momento. É absolutamente impossível. A quantidade de possibilidades é imensa. É por isso que, ainda bem, né, que tecnicamente se resolve criar regras que sejam meio que genéricas. Elas acabam sendo, em alguns momentos, exageradas, como, por exemplo, na frente da escola 20 km por hora, tá certo? Mas é uma velocidade importante na escola quando tem horário de estudo. E de madrugada, precisa? Não precisa. Mas daí parece que a gente não tem tecnologia para colocar lá uma placa de velocidade máxima dinâmica. Cara, naquele horário, troca a velocidade máxima. Ué, coisa tão simples. Vai dizer que a engenharia não tem solução para isso? Tem. Vai dizer que não tem dinheiro para isso, né? Porque daí é a primeira coisa que ia aparecer. Ah, mas isso ia custar muito caro. Juntar gente espedaçada no chão não é. Então, essa é uma das visões que a educação, eu me permito fazer isso porque a educação pode, deve, aliás, eu acho que é obrigação nossa, da gente trazer esses confrontamentos para dizer, escute, como é que é esse negócio de 3 milhões? Isso é muito ou é pouco? É óbvio que isso é muito, não precisa nem pensar. Ah, como que é isso aí na Alemanha? Eu não sei se não tem muita infração na Alemanha, nem tem o termo de comparação. Eu sei que lá todo o sistema funciona melhor, muito melhor. Tanto que eles não precisaram puxar para tolerância zero, né? Consumo de álcool. Na Alemanha você pode consumir 5 decigramas, né? Consumir até ter 5 decigramas de álcool por litro de sangue. Nós tínhamos 6 antes da lei seca. Daí a gente fez lei seca e não tem blitz. Quando tem blitz, não tem bafômetro. Aliás, por favor, levante a mão. Quem foi parado numa blitz, em condições assim normais, não que estivesse lá na operação, como condutor, como usuário do trânsito, nos últimos 5 anos? Uma vez na vida. Uma vez na vida. Uma vez na vida. Eu já não bebia mais, então não fez diferença. Será que tinha bafômetro naquela blitz? Era uma blitz de lei seca. Talvez tivesse. Nós somos um país que pensa que legislação é suficiente para, em assustando as pessoas, as coisas se ajeitarem. Só que o tiro sai pela culatra, né? Nem precisa ser psicólogo, né, para saber esse efeito. Ora, se você diz que tem um castigo terrível, você vai arder no mármore do inferno eternamente se beber e dirigir, só que não tem blitz, nem hoje, nem amanhã, nem depois. Aí você pergunta para os amigos, e faz 5 anos, eu nunca caí numa blitz, eu faz 10 anos que nunca caí numa blitz. Então, quase não tem blitz. Quando tem, quase nunca tem bafômetro. Quando tem blitz e tem bafômetro, o cidadão já sabe, né? Culturalmente, qualquer um sabe que eu posso me negar a soprar no bafômetro. Eu fico com a multa, eu tenho a suspensão da CNH, mas não tenho crime
Que barbaridade. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E é regra, e é lei. É, isso aí. Tem que ter constatação. Então, modernamente se arrumou isso. Arrumamos subterfúgios, né, ou compensações, né? O agente pode declarar, não, mas ele está com todos os sintomas aqui, ou ele está vermelho e tal. Tá. A gente arrumou compensações, mas não era o caso de não termos nem chegado na tolerância zero. Podia ter mantido 6 decigramas, mas fiscalizado. Sabe o que educação tem a ver com isso? É porque para o brasileiro está tudo certo. As pessoas sequer percebem onde está a distorção. Você sabe um bom motivo por que não tem blitz? Tem cada vez menos agente de trânsito. Qual foi a última vez que a PTC aqui fez concurso para contratar? Qual foi a última vez que a Brigada Militar fez concurso para entrar? E se você for olhar no Brasil, cara, dá vontade de chorar. Polícia Rodoviária Federal, o superintendente lá do Paraná, amigão meu, teve várias vezes no Portal do Trânsito, né? Vou falar aqui do Portal do Trânsito, então anote aqui. Aliás, me dê um tempo aí, eu já estou com uns 15, 20 minutos, né? Tá, para eu não passar, me avise aí quando eu tiver 40 minutos. A Polícia Rodoviária Federal, ele disse assim, eu tenho que tirar a gente da operação para pôr no administrativo. Porque senão o que o pessoal da operação fez não anda, fica travado. E daí tem aquele efeito de, pô, você foi autuado, né? Pegaram você, o radar registrou, mas a multa não andou porque precisava de alguém ainda para fazer coisas que são administrativas. Cara, como é que pode? Nós estamos vivendo um momento, João, que tem 4.000 quilômetros de rodovia no Brasil que os radares estão desligados, fora de operação. Porque não foi provisionado recursos para a empresa que dá manutenção ao radar. Cara, é brincadeira. Então é o seguinte, ó. E esses números aqui de 9.000 infrações por hora, o tipo de velocidade, o tipo de infração que acontece, tudo isso não é à toa. E começou muito, mas muito mesmo por falta de educação para o trânsito na base. O CTB vai fazer 27 anos de vigência. O artigo 76, capítulo 6, está lá em letras garrafais, educação para o trânsito, desde educação infantil. Cadê? Não tem. E não é zero absoluto, claro, tem escolas que fazem, tem quase todos os órgãos de trânsito, tem alguma forma, algum mecanismo, algum agente ou alguns agentes que fazem isso, mas isso é pífio, isso não dá conta. Então, o que a educação pode fazer? Isso aqui é só uma print, mas depois eu compartilho o link aí com quem quiser. Isso aqui é da TAC, australiana. Sabe, a TAC australiana é o órgão de trânsito da Austrália. Eles têm uns trabalhos fantásticos, tem vários vídeos assim, super impactantes, muito inteligentes. Isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto lá. Eles pegaram biólogos, médicos, fisioterapeutas e perguntaram assim, que estrutura física, como que teria que ser o corpo humano para ele dar conta da crescente violência no trânsito, dos acidentes com o veículo e com melhores chances de sobreviver. Aí eles chegaram no Graham, é um nome tipo João, eu acho, né? Lá. Graham. Ah, Celso, tipo Celso. Cada um se defende como pode, né? O Graham tem um crânio duplo. É um crânio dentro do outro. A parte intermediária tem um preenchimento tipo um amortecedor. Ele tem ossos no pescoço, como se fosse na bacia que ele tem no pescoço. Ele tem uma articulação a mais aqui, ó, além do calcanhar, entre o calcanhar e o joelho tem uma articulação a mais. E assim, várias modificações nessa hipótese, claro, genética, que arrumou uma solução biológica para alguém que teria condições de suportar os níveis de violência no trânsito que nós temos. E não é que trânsito seja assim, nossa, mas é tão peculiar assim, é tão particular, é porque é politraumatismo. Não é que trânsito mate mais que câncer, não. Por enquanto. Por enquanto. Não é que mate mais que doença respiratória, por enquanto. Mas está no top da lista das causas mortes externas. Aquilo que não dependeu, né, de um fator interno, tipo uma doença genética. O problema é que o cara teve um AVC, causa interna. Caiu um piano na cabeça do cara, causa externa.
Causa externa é trânsito. Ainda hoje, no Brasil, é a primeira causa mortes a partir de 14 anos, entre os 14, aliás, dos 7 aos 14 anos. E as nossas crianças. Ainda é de causas externas o que mais mata mais que afogamento, que é uma coisa pavorosa, né? Pensar numa criança, mais do que criança esquecida dentro do carro, né? Que a gente vê essas barbaridades aí de vez em quando. Isso aqui, quando tiverem oportunidade, olhem lá, vocês vão ver, é uma experiência educativa. É um esforço da educação feito por médicos, por engenheiros, por pessoal de software, para ter uma ferramenta que ajude a... Tá vendo como material didático é importante? Fundamental, isso aqui muda a perspectiva das pessoas. Né? Em outros... Eu não preparei isso aqui, João, desculpe, porque achei que não deveria gastar muito tempo falando disso aqui, mas a gente poderia navegar aqui, daí você passa o mouse aqui, isso aqui é só um print, tá? Mas quando está no site, no ativo, ele mostra a fisiologia ali por trás, como que são os ossos, os tendões, os músculos, eles mergulharam numa experiência com fins educativos. Bom, mas a tal da educação, ela só faz sentido se ela mudar a percepção das pessoas. E aí vamos falar um pouquinho de gente aqui, com a licença aí dos psicólogos. Há um tempo atrás, era comum críticas do tipo assim, pô, fulano não tira os olhos do jornal. E era o Correio do Povo, a Folha da Manhã, a Folha da Tarde. É o que tinha na época. Ou ficava ouvindo rádio, notícia o dia inteiro. E era muito criticado por isso. Pois é, modernamente as pessoas não tiram o olho da tela do celular e são muito criticadas por isso. E as críticas são muito parecidas. Claro que alguém, como eu, poderia dizer, mas aqui o cara estava lendo um texto decente, né? Caramba, os jornalistas dessa época eram muito melhores do que... Eu sei. Só que nós estamos falando do hábito, do impulso. Antigamente, pessoas que sabiam ler, que eram proporcionalmente menos, nós temos que considerar, houve uma evolução, ficavam hipnotizadas com isso aqui, hoje ficam com isso aqui. E isso aqui é um baita de um desafio para quem quer educar. Quem que quer educar? Eu vou dizer para vocês, tem soluções da engenharia que fracassaram porque as pessoas não entenderam como usar. Porque faltou comunicação, faltou metodologia, demonstrar, para as pessoas entenderem. Se as pessoas não entendem, elas não consomem. Se não houver consumo nesse mundo capitalista em que vivemos, as coisas não funcionam. Você precisa que as pessoas entendam. Então essa charge aqui eu acho muito bacana, né? Assim, é um grande faz de conta, né? O professor, põe uma moldura de celular aqui que eles vão olhar para mim. Se funcionar, parabéns, está valendo. Está valendo. Porque o esforço de fazer com que as pessoas que não vieram aqui hoje e que não estão nos assistindo na transmissão ao vivo, né? Porque tem muita gente do lado da telinha, né? Oi, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Que bom que vocês estão aí do outro lado. Mas outros tantos nem vieram, talvez porque acharam que não seria interessante ou porque não era necessário. É nesse ponto que a gente tem que pegar. Cara, como que pode um estudante de engenharia, de arquitetura, achar que não é necessário entender um pouco mais desse assunto que eu estou falando aqui, do que foi falado de manhã, do que vai ser falado amanhã e depois? É claro que é importante para eles. O que eu quero dizer é o seguinte, a educação precisa conhecer e respeitar os formatos. Não se trata, assim, de se submeter aos formatos, mas se a atenção das pessoas está diluída nesse mundo aqui, pô, a gente tem que chegar lá. Porque sob pena de que talvez quem esteja nos nossos lugares como profissionais amanhã ou depois não deem conta do recado. Porque eles sequer tiveram a oportunidade de entender aquilo que você tinha para ensinar. E, sim, que só algumas telas aqui falar da nossa evolução. A evolução tecnológica é absurda. E com voltas lá atrás, né? Isso aqui é de 1915. Um patinete elétrico. Parece que é novidade, né? Parece que é novidade. Não é, é releitura. Ok, e tá valendo, tá ótimo. Crítica zero. Mas a gente saber que é uma releitura ajudaria em muitos aspectos, não só da venda da ideia, dos conceitos, mas na própria evolução tecnológica.
nós não teríamos tantas interferências não construtivas. Marcas aqui que todo mundo está acostumado. Estou falando de automóveis, né, que é um pedaço só, é uma parte. Só por conta dessa modificação que está acontecendo, né? Não se enganem, daqui a um pouco tem um iPhone com rodas para você se deslocar. Você acha que a Apple não está pensando nisso? Microsoft e tal? Claro que estão. Algumas delas, tem até uma brasileira aqui, ó, né? Essa aqui é nossa, com muito orgulho. Show de bola, parabéns, que bom. Mas essa dinâmica aqui do futuro do automóvel, ela não está só no automóvel. Ainda bem, né? Mas ela chega na mobilidade de forma, às vezes, um tanto assustadora. Isso aqui é um projeto que está em Curitiba. Já ouviram falar do tal de bonde digital? Cara, para quem é de Curitiba, quem conhece lá o sistema do BRT, cara, é um biarticulado, né? Um ônibus biarticulado como qualquer um outro. Não exatamente. Primeiro que não tem condutor. Segundo que é motor só elétrico. Terceiro que tem um trilho virtual. Não tem trilho físico. A via é marcada com opções, essa é a promessa, né? Por isso que seria revolucionário no trânsito. Ele pode, eventualmente, fazer trajetos diferentes conforme esteja o tráfego congestionado ou não em determinadas áreas da cidade. Isso não é em Curitiba, tá? Essa foto aqui é na China, onde eles... Mas em Curitiba já está em teste lá, eu não consegui fotos. Semana passada colocaram um para circular lá. Nossa, isso aqui é show de bola. Do ponto de vista de marketing, show de bola mesmo. Agora, para mobilidade, vai fazer bem? Eu não sei. Acho que Curitiba está tão bem resolvido com os BRTs, né? Eu não sou de lá, eu estou curitibano, então eu não ouso, né, ficar, porque o pessoal lá fica furioso, né? O que vem esses estrangeiros aqui? Estrangeiro, eu sou do Rio Grande do Sul. Que estrangeiro, cara? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou teu vizinho aqui. Não, eles são muito bairristas. É uma ideia válida? Eu acho que sim, todo esforço tecnológico é válido. Vai precisar educar as pessoas para usar isso aqui? Vai. É claro que vai. Lógico que vai. Não, mas como assim? Você está pensando em quem? O usuário está falando ou os outros condutores? Eu estou falando dos outros condutores. Se a gente pegar moto, né? Só abrindo parênteses aqui. Quem que precisa de educação para evitar tanto acidente que acontece com moto? Se engana quem pensa que é só o condutor de moto. Eu sei que eles são malucos e tal, fazem barbaridades, mas não é. Nós outros, que estamos em outros veículos, nós contribuímos efetivamente para os acidentes que acontecem. Quantas pessoas você conhece assim, eu odeio motoqueiro, não quero nem ver. E nessa do não quero nem ver, não vê mesmo. E aí acontece as desgraças. É um espaço compartilhado. Cara, ninguém é dono da via. E não existe um modal único. Então tá, isso aqui pode ser um avanço, trouxe só como um símbolo de tantas e tantas outras invenções e invoco aqui o nosso aeromóvel para falar de eu falei há pouco, né, da questão da comunicação, de vender ideia. Que preço caro nós pagamos, né, por não ter tido competência de vender bem a ideia. E eu não estou falando do Koster, né, como é que é isso? Koster. Acho que ele fez tudo que estava ao alcance e tal, mas faltou. Fazer o quê? Faltou. Isso aqui é um ônibus autônomo, né? Seria uma miniatura daquilo lá. Isso aqui está em teste em várias partes americanas. Essa foto aqui eu não sei, é um país europeu, mas é tecnologia chinesa. Passa em determinado horário, você entra lá, ele espera, tem sensores e tal, risco de fechar a porta e partir uma pessoa no meio é quase zero, ou sair andando com a porta aberta é quase zero. Mas o quase zero é porque alguém programou, né? Alguém programou. Quando a gente fez estatísticas de trânsito, 90 e poucos % é causa humana. Os outros 10 também são. Porque tem sempre um ser humano tomando decisões, né? Quando a gente automatiza, sim, você concentra a responsabilidade, mas ela está lá. Isso aqui já é um sistema de entrega. Você compra no supermercado. Eu sou de Sobradinho, sabe, interior aqui do Rio Grande do Sul? Meu pai tinha um supermercado lá. No sábado, a minha diversão era ir na Toyota Bandeirante do supermercado e entregar rancho na casa das pessoas.
Era o delivery, na época. Olha que legal. Isso aqui é um delivery automatizado. Provavelmente de uma empresa que também lá o estoque está automatizado. Provavelmente o pedido chegou via online, através de um software, de um aplicativo e, senhores, esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Bom, alguma certeza sobre o futuro, né? Porque eu vim aqui para falar de qual é o papel da educação, então já tem o atraso, nós já estamos colhendo um monte de coisas porque não fizemos a educação, né? O exemplo mais contundente é esse, né? Tinha que estar nas escolas desde 1998. Não está. Mas eu tenho algumas certezas em relação ao futuro. Primeiro que haverá humanos. Até porque, se os humanos não estiverem lá, o futuro já se foi, né? Porque é nós que temos essa preocupação com o futuro, não são as máquinas, a inteligência artificial, o que quer que seja. A inteligência artificial, acho que sim, porque é uma cópia direta da nossa. Aliás, né? Tem toda uma discussão aí, eu não vou entrar no mérito, mas é um bom papo, né? Diz o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, famoso, professor nos Estados Unidos, que não existe inteligência artificial, que esse nome é um apelido mal havido ainda, porque, na verdade, trata-se de estatística multifatorial. E é só isso. E ultra capacidade de processamento. E é só isso. Porque a inteligência artificial não vai te dar algo que ela criou, porque ela não cria nada. Ela está limitada à criação da única inteligência que existe, no conceito dele, eu acho bem bacana essa ideia, que é orgânico. Só um cérebro humano é capaz de criar coisas. Então, né, futuro, nessa concepção que nós temos, só vai existir se existirem humanos. Se existirem humanos, vai ter o que eu chamo de humanices. E se tiver humanices, continuará acontecendo a necessidade de educação. Porque qualquer que seja o nível tecnológico, as pessoas se batem. Né? Pô, que abacaxi esse problema que está no motor do meu carro. As pessoas vão continuar se drogando, se chapando, bebendo, indo nervosas para o trânsito, mal dormidas, tomando remédios que tiram as condições neuromotoras mínimas para a segurança. As pessoas vão continuar fazendo isso. As pessoas vão continuar fazendo loucuras e vai ter erros de engenharia nas vias. Talvez não no projeto, talvez na execução, que é a maioria dos casos, né? Talvez na manutenção. E vai ter uso inadequado. Vai ter uso inadequado, sempre tem. E os acidentes vão continuar acontecendo. E as pessoas vão continuar, quando cair a ficha, se olhar no espelho, vendo que o problema é nosso, é comportamento. Olha o desafio para a educação. É um baita de um desafio. E daí você pode dizer assim, mas isso está distante da engenharia. Não, meu amigo, não está distante. Está muito próximo da engenharia. Mas se eu me preocupar também com isso, eu também vou ter que virar educador. Glória aos céus, que bom que todas as profissões, especialmente da área das exatas, tivessem essa visão da necessidade de saber vender a ideia, de defender a ideia. E talvez de educar. Porque uma forma bem básica de educação é realmente isso. E daí invocando... Quanto tempo eu tenho ainda? Já acabou, né? 10 minutos. Invocando aquele conceito que todos vocês já devem ter ouvido de trás para frente, dos 3 Es do trânsito, do esforço legal, da engenharia, da educação. Então, um tripézinho aqui, que pode ser o tripé que sustenta a câmera ali atrás, um banquinho. Cara, tripé é tripé. Para aquilo a que o tripé está sustentando ficar bem sustentado, tem que ter 3 pernas do mesmo tamanho. E nós, obviamente, não temos essas 3 áreas equilibradas no trânsito brasileiro. E em várias áreas aí, né? Acho que se for olhar o caso específico de veículos sob trilhos do Transurb, deve ter um monte de histórias para contar também de faltou isso, faltou aquilo, tal acidente aconteceu por causa daquilo, aqui tem riscos, que tem uma melhora para fazer. Juro para vocês que não é tão crítico quanto no trânsito, porque ali sim é uma bagunça sem tamanho. Porque nós não renovamos a frota, o que tem de veículo sem a mínima condição de circulando, porque inspeção veicular no Brasil é piada, ela só acontece quando acontece um acidente grave, daí vão ver se fez a inspeção. É ridículo. Nós toleramos a venda de veículos sem a mínima condição, com notas do Latim NCAP. Cara, nós temos o Latim NCAP.
Não é possível. Para quê? Pois é, eu pergunto para quê. Tem uma matéria no Portal do Trânsito, eu recomendo que vocês leiam, os veículos mais perigosos, que mais matam no Brasil. Vai ver casos assim. A GM tem o... Como é que é o nome dele? Spin, que é um modelo que vocês devem conhecer, e tem a Tracker. A Tracker e a Spin têm a mesma base, é o mesmo chassi, é o mesmo motor, com alguma variação de trocar o motor por um mais potente e tal, mas tem nos dois. Mas a montagem da carroçaria e o acabamento final é diferente. E os equipamentos, né, sensores de presença de pedestre, sensor de aproximação lateral, câmera de ré e por aí vai. Não estou nem falando de airbags e ABS, que é beabá, né? Mas lembrem-se, até ontem a ABS era artigo de luxo no Brasil. Pois a Spin e a Tracker têm notas absolutamente divergentes no notinha NCAP. A Tracker é muito mais segura que a Spin. E daí você vai olhar, e um amigo meu, que vocês podem conhecer, Dr. Paulo César Pegas, tem entrevista com ele no Portal do Trânsito, tem um artigo sobre um trabalho científico que ele fez como consultor de um organismo internacional e do IPEA, em que ele levantou o histórico, só com base no histórico de acidentes, pegando as marcas e modelos dos veículos, né, para comprovar que realmente aquela nota 3 da Spin, no crash test do Latin NCAP, ela faz todo sentido, porque as Trackers, que tem nota 5 no Latin NCAP, realmente mataram muito menos ocupantes quando aconteceram acidentes. E como é que pode? A GM. Sabe qual é a diferença do custo entre uma coisa e outra? R$ 2.300 no custo. Então a GM não podia ter aberto mão de R$ 2.300 de lucro por unidade. Sabe como é que é possível isso no Brasil? Porque nós falhamos na educação. Nós não temos senso crítico. A gente não exige porque nós falhamos no beabá, no básico do básico do básico. O consumidor brasileiro quer saber o sistema de som que tem lá. Ele não quer saber se tem 6 airbags. Ele não quer saber se tem controle eletrônico de estabilidade. Ele quer saber se o banco é de couro ou é da marca não sei o que lá. Nós somos meia roda em tudo no trânsito, não é só como condutor. Nós somos meia roda, inclusive, na hora de comprar o veículo. Na hora de escolher, né? Na hora de comprar, de pagar, então, meu Deus do céu. O brasileiro, no geral, o que tem de famílias brasileiras endividadas por causa do sonho do consumo do automóvel, né? Um dos temas aqui, né, João, é essa questão da carro para tudo. O trânsito é o veículo. Nós temos essa distorção. Então, problema que não acaba mais. Só uma educação baseada na aprendizagem, no comportamento responsável, na construção de autonomia, com uma filosofia educacional, claro que aqui eu estou falando de como que eu vejo isso, né? É uma forma de ver, tem gente que entende que, desde que tenha material didático, desde que a ementa seja boa, desde que o professor tenha titulação, eu já acho que é tudo isso e mais. Tem mais coisas, porque eu preciso atingir essa pessoa. Ela tem que perceber riscos. É isso que faz toda a diferença. Eu sei porque que eu estou atrasado aqui, aquele relógio está parado, eu olho para ele e digo, nossa, o tempo está rendendo, está uma maravilha hoje. Eu vou encerrar aqui falando com um pequeno, não é bem um exercício, mas você vai ver, Giza, como que é eu penso em educação. Vou contar uma história para vocês, tá? Para encerrar aqui. Eu sou do tipo de marido que não troca lâmpada. Eu estou no segundo casamento. Não sei bem se o primeiro foi por conta dessa minha característica, mas semana passada minha mulher reclamou que o liquidificador estava estragado há 3 meses e eu disse, você tem que ficar reclamando a cada 6 meses? Só porque eu já sei, eu já entendi. Bem coisa de homem, né? Não sei se eu não estou correndo risco. Eu não troco lâmpada porque eu tenho medo de choque elétrico. Eu, quando criança, quase morri. Nós tínhamos em casa uma TV Admiral, aquelas caixonas de abelha. Sabe que você liga, demora a acender a tela. Quando desliga, fica um pontinho branco no centro. Ilumina mais atrás do que na frente, né? Você olha atrás assim, tem as válvulas lá, desse tempo. A tomada era uma vergonha. O pluguezinho era uma vergonha. E a minha mãe, das antigas, achava que
quando estava relampeando, tinha que colocar panos nos espelhos, tirar os aparelhos da tomada. Tirar da tomada é uma coisa boa, né? Devíamos fazer até hoje e não faz. Então a TV ficava fora da tomada e eu, uma criança muito inteligente, lá com os meus 5 anos, sabia a hora que começava o Vila Sésamo, e mesmo que a mãe não ligasse a TV, eu ia ligar. E numa dessas, o dedo ficou entre o pluguezinho de metal e a tomada, e eu tomei um choque daqueles. Diz a minha mãe que a mão ficou preta, que o cabelo ficou espetado, eu não lembro. Mas eu lembro, fiquei traumatizado com o grito que ela deu. Ela ficou apavorada, achou que eu tinha morrido. E aquilo virou um trauma para mim. A ponto que eu me tornei um adulto que tem medo de levar choque. Eu não consigo entrar numa sala sem mapear. Eu sei dizer para vocês quantas tomadas tem aqui e onde tem fio que não deveria estar solto. Eu só não saio testando as tomadas porque, né, eu já aprendi a controlar esse toque. Mas eu sei. Então eu sou o tipo de pessoa que pode morrer de qualquer coisa, de velho, de doente, de fome, mas não de choque elétrico. Não vou morrer de choque elétrico, porque esse trauma me condicionou. Beleza? Então guardem essa história, que eu vou contar uma outra aqui, a gente já vai juntar as duas. Percepção de risco é o que faz toda a diferença para ajustar o comportamento. Vocês já viram um cachorro que atravessa a rua direitinho? Que espera os carros passarem, avança, volta e daí vai. Já viram isso? Tem na internet vários vídeos e é surpreendente. Tem alguns até que sacaram como é que funciona o semáforo. Esse cachorro, certamente, por mais inteligente que seja, ele não entendeu o Código de Trânsito Brasileiro. Ele não leu o Código de Trânsito Brasileiro. Ele não foi numa palestra de um agente da IPTC ou do Celso para aprender a atravessar a rua. Ele é um sobrevivente. Quando filhote, não conheço o cachorro que vocês lembraram, imaginaram, mas eu juro para vocês, esse cachorro é um filhotinho sobrevivente. Quando ele era filhotinho, ele quase morreu de susto ao ver os seus irmãos serem esmagados por umas coisas gigantes, quentes, escuras, mal cheirosas, barulhentas, que passaram por cima dos seus irmãos. E ele, por algum motivo, conseguiu sobreviver. Os irmãos morreram atropelados no trânsito e ele sobreviveu. Esse é um cachorro que aprende a atravessar a rua. Ele levou um susto tão grande que a parte autônoma de autopreservação se ajustou para evitar aquilo lá. Então, sempre que o ambiente mostra um barulho, um cheiro, uma vibração parecida, ele sabe que tem perigo e o seu instinto de sobrevivência garante que, né, com mais outros instintos, e por ser um bicho inteligente, que ele se escape daquilo. Esse cachorro vai morrer de velho, de fome, de doente, mas não atropelado. Porque ele passou por um trauma que condicionou ele a não mais se envolver nesse tipo de situação. Esse trauma, seja físico ou emocional, faz com que o comportamento compense ou crie a percepção de risco. Só que isso pode vir pela educação também. Essa é a boa. Não adianta pegar um cachorro, a não ser que você treine. Lembrando, né, treinamento para cachorro, por isso que tem pessoas que odeiam a expressão treinamento, né? Capacitação também, eu não sou incapacitado, eu não sou cachorro para ser treinado, é um problema quando você vai dar um curso para pessoas, para passar habilidades. Mas a gente treina o cachorro, é uma prática que se iguala, se equipara à experiência do trauma. E para não judiar dos bichos, a gente dá uma compensação, né? O cachorro que fareja drogas ali, né, que a polícia usa, ele ganha uma comidinha, ganha um brinquedo, se ele achar a droga. Para ele perceber aquele cheiro é uma coisa absolutamente fácil, né, que para nós seria impossível, o cachorro tem o dom. Então você condiciona, e é por condicionamento que esse comportamento fica bacana. Então, seja pelo trauma, ou seja por um artifício desse de treinar cachorro, ou seja pela educação. Educação, mas como assim? Professor, uma turma de crianças, todos ali na faixa de 7, 8, 9 anos.
o professor treina os alunos assim. Gente, ó, esse aqui é um apito, ó. Um apito é para ficar parado. 2 é para correr até onde eu estou. Beleza, faz algumas sessões lá, as crianças pegam rapidinho, né? Criança tudo, bicho inteligente. É para já. Aí você vai de um lado da Borges de Medeiros e deixa as crianças do lado de lá, ou da BR-116, ou de qualquer via movimentada. Deixa as crianças lá, você fica aqui e quando abre o semáforo, quando vem um grande fluxo de veículos, você... As que sobreviverem vão passar por um trauma tão expressivo que elas nunca mais vão se expor a esse risco e elas não vão morrer no trânsito. Elas vão morrer mais tarde, de velhas, de fome, de doente, mas não no trânsito, porque elas terão passado por um trauma tão significativo como aconteceu com os animais, como aconteceu com o cachorro. Isso, a nossa parte animal funciona exatamente, é o filhotinho de cachorro. Mas é óbvio que a gente não vai fazer isso com as nossas crianças, né? Os pedagogos, quando me ouvem falar isso, ficam apavorados, né? Meu Deus, eu não acredito que você está falando um troço desses, né? Calma, não é para fazer. É só para imaginar, para mostrar esse efeito aqui. Por aqui, nós também nos condicionamos. Quantas pessoas vocês conhecem que passaram a usar cinto depois de quebrar a cara no painel do carro? Por causa de um acidente, de um susto, né? Se machucaram. Mas não precisa. Nós temos um caminho da educação. Nós temos soluções para que a educação nos leve a uma mudança de comportamento. E esta é a cidadania que a gente precisa. Nós precisamos que as pessoas entendam os motivos. Eu não quero que ele use o cinto para não tomar multa. Eu quero que ele entenda que existe uma lei da natureza que diz que corpos em movimento tendem a ficar em movimento. E que tem transferência de energia. Que a energia que quebra, esmaga, rasga, retorce é a energia cinética. É a que estava garantindo o movimento do corpo antes. Do veículo e de tudo que estava dentro do veículo. Se o veículo para, o que está solto dentro do veículo vai de encontro à estrutura do veículo, a primeira que tiver. O volante, o painel, o banco da frente. Talvez isso numa aula de física, ou numa palestra, ou numa aula, seja cru demais para a pessoa perceber. Aí que eu falo da criatividade na educação, né? É achar o jeito de vender. É aquela história do professor que está direto no quadro e o professor trouxe uma moldura de celular. Se você conseguir fazer a audiência se interessar pelo assunto, fica muito mais fácil e a eficiência vai lá em cima. Então, tem N soluções, estou aqui para dizer, desculpem, não é para fazer propaganda, é para dizer que tem soluções. Muita gente diz assim, mas eu não tenho como tratar com o ensino médio ou com o segundo ciclo do fundamental ou com as crianças pequenas. Um tempo que não foi atrás, porque não quis, porque o administrador público estava interessado em sei lá o que, né? A gente sabe ter N distorções. Eu posso falar, porque a nossa empresa, nós participamos, acho que de 12 licitações ao longo desses 20 e tantos anos, e ganhamos 3 delas. 3. Algumas a gente caiu fora porque sabia que era carta marcada, que não quero. Não faço questão de nem participar. As que nós participamos, ganhamos na técnica. E os projetos estão aí até hoje dando frutos. Educar crianças nas escolas, e é material para o professor, é material para o aluno, porque o professor também não sabe. Ele não sabe, o professor tem medo dele lidar com o trânsito. Mas tem método, tem solução, tem material didático aos montes. Inclusive, modernamente, em EAD. Nós relutamos muito em entrar no EAD porque eu acho, viu, professora Agis, como você falou, eu também acho que trânsito, por ser uma coisa da experiência, tinha que ser presencial, tinha que ser sempre dinâmica, pequenos grupos, mas a demanda está aí. Eu vi tanta gente, tanto aventureiro oferecendo curso EAD, não posso ficar de fora. Oferecer alguma coisa decente, assina embaixo. O que nós oferecemos aqui é o limite do que é possível num curso EAD. Não são melhores do que os cursos presenciais, mas já que no Brasil nós decidimos que pode, então, ok. Aliás, no mundo inteiro, né? Quantas universidades têm curso EAD? Fizemos coisas bem interessantes. Então, uma plataforma para aula remota para qualquer coisa e cursos EAD os mais diversos, claro, tudo em função do trânsito. E desenvolvemos, inclusive,
projetos para empresas. Eu só vou, só um aqui para citar. Essa Fugro é uma empresa de geoprospecção, né, para citar engenharia. Alguns de vocês devem conhecer. A Fugro atende a Vale do Rio Doce, para vocês terem uma ideia. Eles têm um critério de segurança tão rígido lá que eles suspenderam por 6 meses, deram um ganho de 6 meses para um engenheiro que, manobrando num posto de gasolina após abastecer, ele encostou num cavalete que tinha do lado da bomba lá. Era um troço que não era para estar lá, mas enfim, ele não viu. Ele encostou, arrastou, nem arranhou a pintura, 6 meses de gancho. Por quê? Porque o critério da empresa que a Fugro atende é assim. E eles não podem correr o risco de... Então, seja pela imagem, por uma questão de marketing, seja pela essência da segurança, nós temos, ainda bem, né, várias empresas aqui, essas aqui é o que eu atendo, eu sei que, obviamente, tem N outras empresas que têm esse tipo de cuidado, e que fazem questão de ter uma capacitação, uma atualização para os seus condutores. Nós estamos numa época tão difícil, né? Quem é da autoescola aí sabe, né? Que o próprio governo está questionando se precisa ou não da autoescola. Com todas as críticas que pode ter, caramba, a gente não está nesse nível de maturidade, né? Mas tudo isso aqui são soluções que, eu juro para vocês, eu topo qualquer desafio educacional atrelado a projetos de engenharia. E digo para vocês, desculpe a ousadia, tem muito mais problemas do que vocês estão imaginando. E é um fator pouco considerado. Às vezes a viabilidade de uma ideia, de um projeto inteiro, fica comprometida porque as pessoas não entenderam bem ou não se capacitaram bem. Basta ver aí o histórico de empresas, né, de tecnologia, tipo a Apple aqui. A quantidade de reclamação, 80% do que é reclamação é mau uso. Mau uso. A pessoa não leu o manual, não entendeu como era e vai reclamar. E isso, obviamente, impacta no processo. Talvez até de forma positiva, né? Ah, que bom que reclamaram, porque daí a gente acabou vendo que era possível fazer mais esse aperfeiçoamento ou aquele outro. Muito obrigado por terem me ouvido. João, muito obrigado pelo convite. Eu espero que tenha sido útil em alguma medida, e eu sei que tudo que eu falei aqui é base de conversa para outras tantas, né? Estou aí à disposição para o que for útil. Sucesso para vocês no evento. Obrigada, Celso. Alguém tem alguma pergunta? Pessoal do online também? Sim. Boa tarde, meu nome é Gerson, sou servidor do Detran, não estou na relação do programa, tá? É só um recadinho, pegando o gancho do Celso, tá? Educação no trânsito, tá? Não sei, talvez muitos não conheçam, alguns já conheçam, o Detran tem uma escola chamada Escola Pública de Trânsito, tá? Que vai a fundo nesse tema, tá? De educação, né, para todas as faixas etárias, enfim, desde crianças até os adultos, né? Então, só um recadinho, usem a estrutura. Vocês não conhecem, entrem lá, está no Google, bota no Google Escola Pública de Trânsito Detran, ela é bem completa, a gente tem uma estrutura composta com bastante pedagogos, enfim, né? E é importante, acho que, pegando o gancho do Celso, a educação, né? O Celso não comentou, mas acho que o trânsito mata mais que muitas guerras, né? Então, isso acho que vem muito a calhar nisso, né? E hoje a gente fala muito, o acidente, está se usando muito hoje o termo de sinistro, né? Porque o acidente é esporádico, enfim, mas o sinistro é mais grave. Então, só pegando esse gancho, dê uma olhadinha, entre lá no site, querem levar escolas para conhecer, para ter uma capacitação, um curso, começar uma educação, apesar da educação estar na nossa base curricular, educacional, não é obrigatório, infelizmente, poucos estados aplicam isso, né? Como ele comentou, poucos estados têm uma escola, e o Detran tem uma escola, desde 2023, ela já está estruturada fisicamente, antes ela era mais online, né? Agora, de um tempo para cá, já está fisicamente, no Menino Deus. Então, se vocês quiserem, entrem lá, usem a estrutura, levem escolas para fazer cursos lá, capacitem-se. Acho que tem gente aqui que é agente de trânsito, a escola tem bastante curso para agente de trânsito, examinador, instrutor, né, diretor de CFC, dirigentes, né, o público em geral, né, enfim, eu acho que é interessante, eu acho que é importante para tentar diminuir essas mortes. Tá? É só isso. Obrigado, viu? Muito obrigada.
Eu esperava, Celso, que tu abordasse um outro assunto, mas não deu tempo, não deu tempo, uma pena, né? Mas tu puder falar com brevidade, assim, sobre essa situação de não exigir mais que você tenha as aulas em autoescola. Falo sim, porque se eu soubesse que podia falar, tinha usado todo o tempo para falar disso. O ministro dos Transportes, embaixo do qual, né, de cujo ministério está a Senatran, que é o nosso órgão máximo de trânsito, que era para ser de fato uma secretaria, como o nome sugere, mas não é, porque não tem poder de fazer bulhufas, que é uma vergonha. Aliás, é uma vergonha o Brasil não ter um plano, o Brasil não sabe o que quer do seu trânsito e está assim, à deriva, tanto que o ministro deu uma ideia maluca e talvez pegue. A ideia maluca é desobrigar a frequência da formação de condutores em autoescolas. Por mais que se possa criticar o processo, e eu sou um dos primeiros a criticar, eu tenho muitas críticas, tanto na parte teórica quanto na prática, vamos e viemos, né? Olhar para os números, talvez vocês não tenham olhado por essa perspectiva que eu vou falar aqui, também tem uma matéria no Portal do Trânsito sobre isso. Quando o Código de Trânsito Brasileiro foi aprovado em setembro de 1997, nós tínhamos possivelmente, porque os dados não eram muito confiáveis, 50 mil mortes por ano no trânsito. Nós chegamos em 2016, aí dados, acho que foi compilado em 2015, publicado em 2016, baixou o nosso número de mortos para cada 100 mil habitantes, que é o número que importa, né? O número global ficou abaixo de 40 mil. Estava em 38 na época, hoje está em 34. Então, peraí, o número total de mortos diminuiu nesse tempo. Eu posso deduzir, e quero que me contestem, que foi devido ao processo de formação de condutores. Porque se não vejamos, como a gente não está educando crianças né, nas escolas, com honrosas exceções, lembrou bem, Gerson? Só que é pífio, né? Não dá conta de tudo. Nós, muitas vezes, temos na vida do cidadão brasileiro, como o único momento em que ele tem contato com a educação de trânsito, a autoescola. E se esse cara não for ruim a ponto de cometer uma infração dessas que dá suspensão imediata ou acumular muitos pontos e ter que fazer um curso de reciclagem, ele talvez passe o resto da vida sem nunca mais estudar trânsito. Só do ponto de vista da legislação, para vocês terem uma ideia, nós estamos com a 50ª lei que alterou o CTB em vigor. Entrou em vigor ontem. Tem 1.020 resoluções do CONTRAN. Tem uma infinidade de portarias e de resoluções, né, infralegais, que estão abaixo do CTB, alterando, ditando regras novas. E tudo legal. Tudo legal. Algumas resoluções foram extintas pelas que chegaram, mas, enfim, está tudo dentro do previsto. É isso mesmo. Pô, mas não é demais? Eu acho. Eu não sou advogado, nem sou muito afeto a estudar legislação, mas eu tenho que estudar por força do que eu faço. É de ficar louco. Em média, a cada 10 dias tem uma resolução nova. Isso é uma coisa completamente maluca. E daí o instrutor pode estudar de qualquer jeito? Aí, a proposta que está aí hoje, que é administrativa, ela pretende desobrigar por uma decisão administrativa. Pretende passar por fora da lei. E talvez passe porque autoescola, CFC, não consta no CTB, assim como conhecemos. É uma decisão administrativa. O CONTRAN pode mesmo dizer, não é mais obrigatório, é opcional. Mas é uma loucura porque nós não estamos preparados para isso. E o argumento é fraquíssimo, viu, João? Dá dó e dá raiva de ver o secretário nacional de trânsito dizer, não, você pode aprender com o teu irmão mais velho, com o pai, com o tio. Mas e o veículo? Não, nem precisa comando duplo. Espera aí, até ontem o CONTRAN e todo mundo, num esforço desgraçado para colocar câmera, leitor de digital, tudo quanto é rigor para garantir que a pessoa realmente esteja lá, exigências cada vez mais graves, sérias, intensas em cima dos CFCs. Para quê? Eu acho que os próprios Detrans, né, estão perdidos. Ninguém esperava isso. Como assim? Então parece que, se funcionar a proposta lá, um EAD,
Um curso EAD vai substituir o teórico. Um curso EAD na plataforma da Senatran para o cidadão estudar sozinho. Então vai acabar a autoescola? Não, a autoescola continua lá, vai ser uma opção do cidadão ir na autoescola ou não. Essa é a ideia. O que eu já acho péssimo, uma péssima ideia. Isso vai aumentar o índice de reprovação e o argumento é baratear, né? O argumento deles é baratear. Mas o tiro vai ser pela culatra, porque o índice de reprovação vai ser alto com a prova que tem hoje. Eles não estão falando em adequação das provas. E deveriam. Por quê? Porque, cara, é um outro sistema. Então, assim, não é que não se possa ter um sistema onde a pessoa estude sozinha. Tem vários estados americanos que é assim. Você vai lá no departamento de trânsito, vem aqui fazer a prova. E se você passar, passou. Mas o contexto é tão diferente, que nos Estados Unidos o carro faz parte da família. Você não encontra cidades americanas com ruas estreitas, como temos aqui. A cultura deles toda foi voltada para o automóvel. Você pode dirigir a partir de 16 anos e pode aprender com o pai. Mas olha as diferenças. Primeiro que tem um policial em cada esquina, né? Traz um outdoor lá, tem o Rambo e o Robocop. Nos Estados Unidos você vai dormir no chilindró no dia que for flagrado envolvido num acidente. Se você estiver bêbado, então você está ferrado. Em 48 horas no máximo você está na frente de um juiz. Pensou nós aqui na frente do Alexandre de Moraes? Não, porque ele vai querer, né? Deixa comigo. Brincadeiras à parte, nós não temos cultura para isso, nós não temos base para isso. A gente não fez nada de educação do trânsito, e daí nós vamos pegar um atalho desse. Eu acho temeroso, não está dando para entender. Aliás, né, a hipótese que está correndo aí é que, né, negócios. E não é a Tecnodata, tá, João? Infelizmente. Queria eu estar lá com a minha plataforma, com a minha metodologia, que eu, de novo, assino embaixo, funciona, para fazer esse EAD. Mas não fui nem consultado. Aliás, as câmaras temáticas não foram consultadas. Eu acho que os Detrans, nenhum foi consultado. Então, não sei o que vai acontecer, mas é um ponto de atenção, porque isso vai ser uma virada significativa, né? Eu não vejo, para mim, possibilidade zero de melhorar a segurança no trânsito por conta disso, né? Completamente fora de sintonia. Então é isso, eu não tenho muito mais para dizer, porque é só críticas. Obrigado. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito porque faz junto.
Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.